Ao longo de sua vida, Roberto Bolanhos, ou Chespirito, ele enfrentou muitas polêmicas, como brigas na justiça contra o Carlos Villagrán e a Maria Antonieta de las Nieves, e o Ramon Valdés, por exemplo, saindo dos programas do Chaves, Chapolin, etc. E eu queria comentar um pouquinho sobre esses três casos e saber como é que isso vai ser adaptado na série que está sendo lançada agora pela Max, que é a Chespirito Sem Querer Querendo, que estreou, ou vai estrear, hoje mesmo. Dia 5. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje, dia 5, vai estrear, ou já estreou pela Max, a série Chespirito Sem Querer Querendo. É uma série biográfica que vai adaptar a vida do Roberto Bolanhos, conhecido como Chespirito, que era seu nome artístico. E eu tô muito curioso para saber como é que essa série vai adaptar os momentos mais polêmicos, ou alguns dos momentos mais polêmicos na vida do Roberto Bolanhos. Se eles vão dar aquela passada de pano ou se eles vão ser incisivos no que realmente aconteceu. E para isso a gente precisa saber o que aconteceu, né? E é por isso que eu queria comentar com vocês o que aconteceu na vida real, por que o Chaves e o Kiko, né, o Roberto Bolanhos e o Carlos Villagrán brigaram, por que ele processou a Maria Antonieta de las Nieves, que é a Chiquinha, por que o Ramon Valdés saiu, por que a gente ficou os episódios ali sem o Seu Madruga, o que aconteceu em toda essa treta. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história que começa lá em 1970, quando o grupo Televisa, né, o canal de televisão no México, decide apostar no Chespirito e dar um programa para ele. O programa se chamava Los Supergênios de la Mesa Quadrada, que tinha praticamente o mesmo elenco que a gente já conheceu em Chaves, com todos os personagens ali. Então alguns atores estão desde o início de 1970, outros foram chegando com o tempo. E nesse programa, no Los Supergênios de la Mesa Quadrada, eles faziam sketches, né, pequenos programas, pequenas histórias ali com o mesmo elenco, sempre interpretando personagens diferentes. Por exemplo, foi nesse programa que nasceu o Dr. Chapatin, que a gente já viu ele em alguns momentos, ou o Chaparrão Bonaparte e tantos outros personagens criados pelo Chespirito. E foi assim, através de sketches, que nasceram os personagens Chapulín Colorado, que veio logo no primeiro ano do programa, em 1970, e El Chavo del Ocho, ou o Chaves, como a gente conhece, que veio apenas 2 anos depois. Então sim, tanto o Chaves quanto o Chapolin eram apenas personagens de sketches criados para histórias provisórias. Só que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles acabaram ganhando seus próprios programas fora do Los Supergênios de la Mesa Quadrada. E o programa original de sketches acabou ficando um pouco mais de lado e encerrou as atividades em 1973. Mas também foi a partir desse ano que Chaves e Chapolin estouraram como programas individuais e precisavam de mais atenção. Então eles pegaram várias histórias que eles já tinham feito nas sketches e recriaram como uma história maior, mais completa, e foram criando novos episódios também, ficando mais de uma década no ar. Oh, e agora quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. E não tem como você fazer um programa de mais de 10 anos, né, e não ter algumas coisas acontecendo nos bastidores, como por exemplo, o relacionamento entre a Florinda Mesa, a nossa dona Florinda, e o Carlos Villagrán, que é o Kiko. Durante esse período aí de gravações de Chaves e Chapolin, teve um dia que a Florinda Mesa, o carro dela quebrou, e ela entrou em contato com o Carlos Villagrán, pedindo ajuda pra ele que ele fosse lá ajudar com o carro dela e tudo mais. Ele ajudou, aí ela chamou ele pra casa dela, aí eles tomaram uns drinks, jogaram uns jogos, e aí aconteceu, entendeu? Parem! Não, ninguém se mexa! Não! E é legal porque o próprio Carlos Villagrán, em uma entrevista, ele falou uma vez que ele se surpreende até hoje que isso aconteceu. Tipo, a Florinda Mesa, que era uma mulher muito bonita, que era muito desejada por muita gente, chamou ele pra ir pra casa dela. Tipo, ela tomou a iniciativa de chamar ele, de acontecer alguma coisa ali, o que deixou ele muito surpreso. Só que, apesar disso, esse relacionamento acabou não durando muito tempo. Eles namoraram por algum tempinho ali, mas não durou muito, eles acabaram terminando. E ainda nesse período de gravações de Chaves e Chapolin, que não necessariamente é no mesmo tempo da relação deles dois, que eu acabei de falar, mas durante um período ali das gravações, o Roberto Bolanhos, que era casado na época, ele se apaixonou pela Florinda Mesa. Então ele acabou se divorciando da esposa dele para poder ficar com a Florinda, coisa que aconteceu em 1977. Depois de muito tempo, dizem até que anos, de flerte entre os dois, de uma paquera ali que tava rolando, de um cortejo do Roberto Bolanhos para a Florinda Mesa. Aí a partir de 1977 eles ficaram juntos, só que eles só se casaram oficialmente em 2004, ou seja, 27 anos depois, que foi quando o divórcio do Roberto Bolanhos com a sua ex-esposa saiu oficialmente. E durante esse tempo, quando o Roberto Bolanhos já estava com a Florinda Mesa, aconteceu a briga entre o Roberto Bolanhos e o Carlos Villagrán, e que muita gente acredita e afirma de que o motivo principal da briga deles dois foi
a própria Florinda, porque os dois gostavam muito dela, ela ficou com um, depois ficou com o outro, e aí causou essa intriga, já que o Bolanhos ficou com ela em 1977 e o Carlos Villagrán saiu dos programas do Chaves, do Chespirito ali, em 79, apenas 2 anos depois. Mas isso tudo é só um rumor, a gente não sabe, nunca teve essa confirmação de que foi isso que causou o rompimento da amizade entre os dois. O que a gente sabe de verdade, oficial, foi a briga na justiça entre eles, porque houve processo do Bolanhos em cima do Carlos Villagrán por causa dos direitos autorais do personagem do Kiko. Mas antes de explicar essa parte judicial que aconteceu entre os dois, eu queria te fazer uma pergunta. Você já conhece a nossa loja Tomada 1? É uma loja online de camisetas e blusas estampadas que entrega para todo o Brasil e que as estampas têm referências ali de filmes e de séries principais da cultura pop. E é claro que tem estampa de Chaves lá e que vai chegar muito mais, mas por enquanto você já pode encontrar essa aqui, ó, do Professor Linguiça, mano, eu amo essa estampa aqui, ou você pode encontrar essa do Prerigo também, que o seu Madruga ensina lá na escola, além de muitas outras estampas que fazem referências a várias séries, vários filmes. Tudo isso você pode pedir em camiseta, como essa aqui de The Last of Us que eu tô usando. O tecido é maravilhoso, é um algodão premium da Reserva, que já tem uma qualidade que vocês conhecem. A estampa também é muito boa, é feita com estamparia de maquinário de mais alta qualidade que a gente tem disponível no Brasil hoje. Não é aquela borracha que esquenta, sabe? É uma coisa que fica bem no tecido mesmo, é muito bom. E todas as estampas encontradas no site, você pode pedir em camiseta normal, como essa aqui, ou baby look. Mas agora, nesse mês de junho, a gente tá lançando também moletom, canguru e sem gorro. Estamos lançando cropped de moletom ou cropped normal de camiseta. Tem também oversized e regata. E qualquer das estampas você pode pedir em qualquer um desses tipos de produtos. E não para por aí, porque neste momento que você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo na época do lançamento, estamos com a primeira promoção do site, que é a promoção de Dia dos Namorados. Se você comprar 2 produtos, pode ser uma camiseta, um moletom, 2 camisetas, 2 cropped, do jeito que você quiser. Se você comprar 2 produtos ou mais, inclusive, você pode ganhar 10% de desconto usando o cupom NAMORADOS para fazer essa homenagem. Mas Dia dos Namorados é o quê? Dia 12. Então a promoção só vai rolar até o dia 12. Virou pro dia 13 e o cupom vai parar de funcionar. Então não perde tempo, vai lá conhecer o site tomada01.com.br. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas estampas. O link tá aqui na descrição para você clicar e ir pra lá mais fácil. E aproveita e segue o perfil da loja também, @lojatomada01, porque a gente sempre tá postando as novidades nesse perfil, então você vai sempre saber quando chegar estampas novas por lá também. E vou contar um segredo aqui que eu raramente falo. Você pode pedir uma estampa também. Se tem alguma coisa que, nossa, seria tão legal se tivesse tal estampa nesse site, eu não encontro lugar nenhum, me manda mensagem no privado, manda mensagem no perfil da loja, que a gente vai fazer o possível para criar essa estampa e colocar disponível no site. Então vai lá no site, tomada01.com.br, você vai se apaixonar pelas estampas, tenho certeza, pede a sua, aproveita a promoção antes que é caro. Agora voltando aqui ao vídeo falando do processo que o Bolanhos fez contra o Carlos Villagrán. O que acontece? Em 1979, o Carlos Villagrán decidiu sair do grupo do Chespirito ali, parar de interpretar o Kiko, parar de fazer parte daquele grupo que continuou fazendo os episódios. Vocês lembram que tem um período ali que o Kiko vai viajar, vai morar com a tia dele, se não me engano, alguma coisa assim? É esse período que o Carlos Villagrán saiu do elenco. E pouco depois começou os episódios do restaurante, que já não tinha ele, já não tinha o Ramon Valdez também, que saiu nessa época, mas já vou falar disso. Então foi por isso que teve essa mudança de cenário, porque aí pôde justificar a saída de alguns personagens e a chegada de alguns outros. Mas aí o que acontece? No caso do Carlos Villagrán, pouco tempo depois, na verdade ainda em 1979, o Carlos Villagrán começa a fazer programa solo com o Kiko, né? E um personagem que era do grupo do Chespirito. O Roberto Bolanhos não curtiu muito e processou o Carlos Villagrán, falando que o personagem era a criação dele, que o Villagrán não podia fazer isso. Já em contrapartida, o Carlos Villagrán falou, não, peraí, o personagem é meu, eu que criei, eu que faço ele e tudo mais, eu tenho esse direito. Y luego hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. E aí houve uma briga judicial muito feia entre os dois, não só na justiça, mas na mídia também. Em toda a oportunidade que eles tinham, um acabava criticando, dando uma ofensa aqui, uma alfinetada ali. Então foi um negócio muito tenso ali, que foi essa briga entre os dois, sabe? Esse clima esquisito que ficou entre esses dois atores. E não só atores, né? Amigos, eles eram amigos na vida real, mas acabaram rompendo a amizade por causa de tudo isso. Algum tempo depois, a justiça acabou dando causa ganha pro Roberto Bolanhos, reconhecendo que o personagem era a criação dele, então ele que tinha os direitos sobre o personagem, e o Carlos Villagrán não poderia fazer isso de forma solo para ganhar dinheiro, inclusive. Então os direitos do Kiko foi pro Roberto Bolanhos para não ser usado para nada, né? Porque quem mais interpretaria o Kiko tão bem daquela forma? Ninguém, não dava para trocar o ator e continuar com o personagem, então só parou de ter o Kiko mesmo. Mas é aqui que tem uma virada nessa história, porque o Carlos Villagrán, ele não se deu por vencido.
ele tentou achar uma forma. Então, em 1980, ou seja, logo no ano seguinte, ele recebeu uma proposta da Venezuela para sair do México, ir para Venezuela e criar um programa solo lá. E estando em outro país, o Carlos Villagrán mexeu uns pauzinhos ali para encontrar aquela brecha na lei e criou um outro personagem completamente diferente chamado Kiko. É isso mesmo, Kiko, só que dessa vez com K no início e no meio. Então este novo Kiko é o mesmo Kiko, na verdade. É o mesmo jeito, as mesmas roupas, mesmo tudo. Só muda a grafia do nome. E assim ele conseguiu uma autorização judicial e legal para continuar interpretando o personagem. Então ele fazia show, fez programa solo, fez 2 programas solos, fez um na Venezuela, acho que ele voltou pro México, fez um programa lá também, mas nunca decolou muito bem, só que ele conseguiu driblar a lei dessa forma. Agora, eu nem acho que o personagem seja ruim, e por isso que não deu certo os programas dele. Só que vamos combinar que qualquer personagem que tentasse fazer um programa solo, saísse do personagem do grupo do Chaves ali, e tentasse pegar o personagem do Chaves, do grupo do Chaves, e fazer um programa sozinho, não ia dar certo. Porque eu acho que o legal do Chaves é a vizinhança, né? São os outros personagens, a dinâmica entre eles, como que a gente identifica, às vezes, nossos próprios vizinhos naquela vizinhança, né? Então, isso que eu acho que é o legal. É você pegar um personagem sozinho e fazer sua própria história, não acho que daria muito certo mesmo. A não ser que for uma minissérie, vou contar a origem do Kiko. O que aconteceu com o Kiko depois que ele saiu, sabe? Uma coisa mais curtinha, assim. Mas nunca daria tão certo quanto deu Chaves. Bom, depois disso, passa-se muito tempo e vamos para os anos 2000, onde a Televisa fez um programa especial e teve várias homenagens, e homenagearam o grupo do Chespirito também. E neste dia, neste programa, Carlos Villagrán e Roberto Bolanhos se encontraram, se abraçaram, deram risada, o que parecia ser o início do fim da briga deles, né? Que parecia ser a reconciliação, mas só parecia mesmo. Foi só ali no programa, depois eles continuaram trocando farpas na mídia, continuaram se criticando ali, dando as alfinetadas e, infelizmente, eles nunca se reconciliaram. Em 2014, o Roberto Bolanhos veio a falecer, né, por complicações respiratórias e por uma saúde já bem debilitada, e por isso que eles nunca tiveram essa oportunidade, infelizmente. Depois da morte do Bolanhos, o Carlos Villagrán ele foi amenizando um pouco o discurso, foi mudando um pouco, né, foi criticando cada vez menos, e hoje em dia ele já fala que sente muita falta, que eles eram amigos, que ele sempre pensa no Roberto Bolanhos como um mentor para ele e tudo mais, então já tem uns outros elogios ali, reconhecendo que a briga que eles tiveram foi boba, mas isso aí já era, né, não tem muito o que fazer. Só que hoje em dia o Carlos Villagrán, pelo que eu dei uma pesquisada em algumas entrevistas dele, ele disse que já tem um contato com a família do Roberto Bolanhos. Ali por volta de 2017, eles tiveram várias ligações entre ele e a família do Bolanhos, e eles foram se acertando ali a ponto de já terem um contato melhor hoje em dia. Já não existe mais essa rixa. Então foi isso que aconteceu entre eles dois, por isso que eles tiveram essa treta, né? Então não teve nada, pelo menos não oficialmente, não teve nada a ver com a Florinda Mesa, não que eu tenha encontrado. Pesquisei vários sites e tudo indica que tudo que a gente tem de oficial é que foi essa briga na justiça mesmo. A briga, se houve briga, ciúme por causa da Florinda, é rumor, não tem nada oficial. Tem nenhum deles assumindo que isso realmente aconteceu. E aí, agora voltando para 1979, né? Logo depois da saída do Carlos Villagrán, da saída do Kiko, foi a vez do Ramon Valdez, que fazia o Seu Madruga. Ele decidiu ir embora, mas por motivos diferentes. Ele sempre gostou muito do Roberto Bolanhos, ele era muito grato a tudo que ele tinha feito, só que o Ramon Valdez estava passando por uma situação muito complicada financeira. Então ele pediu um empréstimo pro Roberto Bolanhos, né, de repente um adiantamento, ali alguma forma de ajudar, e o Roberto Bolanhos, eu não sei se ele recusou ou se ele não tinha como ajudar, isso não está muito especificado, mas não houve esse empréstimo. E ao mesmo tempo, o Ramon Valdez recebeu uma proposta de um circo, viajando com o pessoal ali, fazendo os trabalhos que fazem, né, um circo que fica mudando de cidade. E por conta disso, né, por conta da questão financeira e tudo mais, ele acabou aceitando, e por isso que ele sai de Chaves e vai fazer turnê com o circo, fazendo isso até 1981, quando ele volta pro grupo do Chaves, faz mais alguns episódios, mas menos de um ano depois, ele acaba saindo de novo. Agora, eu encontrei um outro fator determinante na saída do Ramon Valdez, não foi apenas a situação financeira. O filho dele, o filho do Ramon Valdez, disse que ele estava muito incomodado com a Florinda Mesa nos bastidores, porque eles estavam juntos já desde 77, né, ela e o Bolanhos, só que ela parecia tomar conta do negócio. Ela queria mandar em tudo, ela queria dirigir todas as gravações e tudo mais, e isso incomodava muito ele, porque ele não concordava com isso. Ele concordava com o Bolanhos, que era o criador, que era a mente por trás de tudo isso e que tinha dirigido muito bem por muitos anos, né? Tinha dado certo até ali. E aí a Florinda Mesa foi tomando esse espaço e isso foi começando a incomodar muito o Ramon Valdez, a ponto de ser também um fator determinante para a saída dele. Quando ele volta, 2 anos depois, lá em 81, ele volta porque ele tava com muita saudade de gravar com aquele grupo, de fazer o personagem do Seu Madruga. Então ele vem para lá, ele faz,
só que volta a ficar incomodado com a Florinda de novo, porque nada tinha mudado. A Florinda ainda estava tomando conta de tudo, e por isso que menos de um ano depois ele acaba saindo. Depois dessa saída, o Ramon Valdez ele chega a gravar o programa do Kiko, né, do Carlos Villagrán, aquele programa que ele estava fazendo sobre o Kiko. O Ramon Valdez vai fazer participação lá, só que ele faz um outro personagem, com outro nome, mas que também é praticamente a mesma coisa que o Seu Madruga. Mas como era outro programa, não tinha os direitos e teve que usar um nome diferente. Mesmo assim, como o programa não fez sucesso, então também não durou muito tempo essa parceria. E por fim, temos a briga do Bolanhos com a Maria Antonieta de las Nieves, que era a Chiquinha e também a Dona Neves, que se eu não me engano era a bisavó da Chiquinha, a avó do Seu Madruga, né? Se eu não tô errado aqui. Essa briga entre eles dois foi uma briga muito parecida do Bolanhos com o Villagrán, só que um pouco diferente. Por quê? A Chiquinha ela nunca chegou a sair do programa, ela continuou fazendo enquanto durou, porque depois de 1980 ali, com a saída do Ramon Valdez, com a saída do Carlos Villagrán, Chaves deixou de ser um programa independente, Chapolin também, e aí eles voltaram a fazer um programa de sketches, que dessa vez se chamava Chespirito, e não mais Los Gênios de la Mesa Quadrada. E dentro do programa Chespirito, aí tinha várias sketches, e eles continuavam fazendo Chaves e Chapolin lá, mais episódios, histórias mais curtinhas, enquanto eles faziam outros programas, outros personagens, reviveram personagens antigos, como o Dr. Chapatin, mas foram criando personagens novos também. Tem um de dois bandidos que eles se arrependem dos crimes e estão começando a tentar levar uma vida melhor, mas sempre no estilo de comédia, de um humor bem leve. E que inclusive fazia muito sucesso no México, viu? Ele nunca vingou aqui pro Brasil, nunca veio pra cá, mas no México chegou a fazer mais sucesso do que Chaves e Chapolin nessa época. E a Maria Antonieta de las Nieves, ela continuou participando do grupo Chespirito, continuou fazendo a Chiquinha, continuou fazendo as outras sketches, mas eventualmente ali no final da década de 80, o grupo Chespirito, o programa do Chespirito, encerrou as atividades também. E aí, em 1994, a Maria Antonieta de las Nieves lançou um novo programa, seu próprio programa chamado Aqui Está a Chiquinha, onde ela volta a interpretar sua personagem, mas dessa vez em um programa solo. E aí o Bolanhos não gostou disso de novo, processou a Maria Antonieta de las Nieves, porque ele julgava que ele tinha os direitos da personagem, porque foi ele o criador, mas dessa vez tomou um rumo diferente. Quem ganhou na justiça foi a Maria Antonieta de las Nieves, e ela pôde continuar fazendo a Chiquinha por onde ela fosse. E sem mudar o nome, que é muito importante, e sem mudar de país também para poder fazer isso. Mas também não foi só isso que foi diferente do caso do Villagrán, porque aqui entre a Maria Antonieta e o Roberto Bolanhos, eles brigavam na justiça por causa dos direitos da personagem, mas isso nunca estremeceu tanto assim a relação de amizade entre eles. Eles continuaram conversando, continuavam tendo contato, era mais uma questão profissional, isso nunca afetou muito a relação deles. Então eles mantiveram contato, eles mantinham carinho, mantinham respeito um pelo outro, não tinha aqueles comentários ácidos que tinha com o Villagrán. E em 2014, quando o Bolanhos faleceu, a Maria Antonieta também fez uma postagem, ele fez uma publicação muito emocionante, muito bonita, lamentando a perda e exaltando muito o Bolanhos e todo o trabalho que ele tinha feito. Então essas são as três maiores dúvidas e polêmicas assim que a gente viu acontecendo no programa, né? Saiu um aqui, saiu outro ali, teve uma briga aqui, teve uma briga ali. Por que, por exemplo, no desenho do Chaves, né, que tem Chaves da animação, não tem a Chiquinha? É por causa disso, porque ela ganhou os direitos da personagem e não era mais dos direitos do Chespirito, do grupo Chespirito, por isso que ela não tá no desenho. Então esses são os momentos, são as polêmicas aí da vida do dramaturgo, ator, criador, diretor, roteirista de Chaves, Chapolin, o grande Chespirito, que inclusive fica uma curiosidade aqui, caso você ainda não saiba, Chespirito significa pequeno Shakespeare em espanhol. Porque o Roberto Bolanhos, ele era um cara muito genial, assim, na dramaturgia, e aí uma vez um cara lá ali do meio do cinema, das coisas, chamou ele de Chespirito, esse apelido acabou pegando e se tornou o nome artístico do Roberto Bolanhos. E aí hoje deve estar estreando, ou já estreou, eu tô gravando esse vídeo com antecedência e eu não encontrei que horário que ia estrear, por isso que eu tô falando das duas formas. Então ou vai estrear, ou já estreou hoje na Max, produzida pela HBO, a série Chespirito Sem Querer Querendo, que é uma série biográfica que vai adaptar a vida do Chespirito, e eu tô muito ansioso para ver como que eles vão adaptar esses momentos que eu falei para vocês. Vão mostrar o lado ruim do Chespirito também, esse lado que talvez seja um ego, né, um egoísmo ali de querer os direitos do personagem, ou de repente você pode achar que, e eu não tô julgando não, tá? Só tô colocando as duas visões aqui, mas de repente ele tava certo porque ele criou os personagens, e aí os outros atores foram fazer dinheiro com isso sem consultar ele antes, de repente ele se sentiu magoado. Então, como é que eles vão adaptar isso? Mas eu acho que eles vão dar uma puxada de sardinha pro lado do Bolanhos, é óbvio. E vale lembrar que se você for assistir essa série pela Max, eu espero que você assista, porque eu tenho certeza que vai ser muito boa, e não é publi, eu não tô ganhando nada pra isso, eu realmente acredito que vai ser boa. Existem algumas pequenas diferenças na série de nome de personagens que não deram os direitos de uso de imagem, acredito que seja esse o nome dos direitos, pra fazer parte da série. Então o fato de ser uma série fictícia precisa da autorização das pessoas que serão retratadas. E duas pessoas não autorizaram o nome dentro da série, por isso que serão trocados. A Florinda Mesa vai se chamar Margarita Ruiz, e o Carlos Villagrán
vai se chamar Marcos Barragan. E a Florinda Mesa, pelo que eu vi por aí, ela não autorizou o uso do nome dela, da imagem dela, porque ela diz que, não sei se ela leu o roteiro, se ela ficou sabendo da história, e parece que ela vai ser colocada de uma forma negativa, né? Talvez até com as brigas aí com o Ramon Valdez, não sei. Então ela vai ser colocada de uma forma negativa, ela não gostou disso. É por isso que ela não autorizou o uso da imagem dela, ou da imagem ou do nome, vocês entenderam, né? Agora, se você chegou até o final desse vídeo, me conta se você curtiu saber dessa história, quer saber de outras histórias, quer mais vídeos de Chaves. Mano, tem muita coisa pra ser falada. Deixa aqui nos comentários e me fala também se você vai assistir essa série, se você sente saudade de assistir Chaves no SBT, que era uma época tão boa, que voltou recentemente, né? Então me fala nos comentários se você quer mais vídeos de Chaves, e até lá, enquanto eu não produzir novos, tem um vídeo que eu acho que é muito legal, mas que poucas pessoas assistiram, que é um vídeo que eu fiz contando a história da infância do Chaves, que é uma história oficial, porque existe um livro escrito pelo Bolanhos contando a história do Chaves, que é trágica, mano. É um amigo dele que morre, acho que ele passa fome, se não me engano, vive no lixão por um tempo. É triste, mas é interessante saber o passado dele antes de chegar na vila. Eu vou deixar esse link aqui na tela pra você assistir, porque esse aqui já acabou. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Isso. Até a próxima e tchau. Ó, e clica aqui no vídeo, vai lá assistir.